E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro. Que prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E hoje é um vídeo bastante informal, é o vídeo de Book Haul do canal Resenha Cult, né? Quando eu comecei o canal, eu não sabia o que significava essa palavra, aprendi vendo outros canais. O Book Haul é o vídeo em que os canais mostram os livros recém-adquiridos, né? Podem vir a se tornar futuras resenhas. Então eu resolvi fazer um vídeo desse também. Embora o Book Haul do canal seja um pouco diferente, né? Porque é um canal, para os padrões do YouTube, ainda pequeno, embora eu acho que 500 inscritos é uma coisa gigantesca, mas para os padrões do YouTube é um canal pequeno ainda, então eu não tenho parceiro com nenhuma editora, eu não fico recebendo livro sem parar nem nada. E eu também compro livro muito raramente, porque eu tenho um livro aí para ler, se eu parar de comprar hoje, eu tenho um livro para ler para 10 anos. Então, mas assim, a gente acaba comprando, porque aparece uma oportunidade, aparece uma coisa que você quer muito conhecer, ou então oportunidade, né, de comprar a preço bom. Também ganho muito livro de presente. Então eu vi que juntaram alguns aqui, não muitos, e a gente resolveu fazer esse vídeo aqui para estar conversando com vocês, né? Antes eu queria fazer uma mini resenha de uma livraria chamada Shakespeare Company, em Paris, né? Se você observar, no thumb desse vídeo tem uma foto minha lá na frente da Shakespeare Company, né? Eu tive o privilégio de conhecer essa livraria. E essa livraria é cultuada por todo mundo que gosta de livro e todo mundo sonha em conhecer. E o motivo disso é muito simples, né? História, né? A livraria tem história, né? Então, assim, eu vou fazer uma mini resenha da livraria antes de começar o Book Haul. Então, eu já falei em várias resenhas de livros correlatos sobre a geração perdida, né? Um grupo de americanos que viviam em Paris nos anos 20, né? Que foram a Paris naquela época para ter maiores chances de desenvolver o seu potencial como artista, né? Então você tinha naquela época o Scott Fitzgerald, o Ernest Hemingway, a Gertrude Stein, o James Joyce, irlandês, na realidade não era só americanos, artistas do mundo todo, né? O Picasso também estava lá. Então, esses artistas, eles se encontravam, eles tinham dois pontos de encontro mais tradicionais, né? Um era a casa da Gertrude Stein, e outro era a livraria Shakespeare Company, né, que o jovem Hemingway, com 21, 22, 23 anos, ia lá pegar conselhos com Gertrude Stein, pegar conselhos com Scott Fitzgerald, que fez sucesso antes dele, né? Então, essa época é considerada uma época de ouro, clássica, né? Muito bem mostrada, muito bem caracterizada no filme Meia Noite em Paris, do Woody Allen, né? Se você não assistiu esse filme, não perca. Então, é por isso que a livraria Shakespeare Company é tão cultuada. E esse nome Shakespeare Company é porque era uma livraria só de livros ingleses em Paris, né? Só de livros em língua inglesa em Paris. Por isso que ela se tornou o ponto de encontro dos americanos, né? Só que, assim, nem todo mundo sabe que a Shakespeare Company, que todo mundo visita, que é famosa, não é a mesma dos anos 20, né? A dos anos 20, da livreira Sylvia Beach, ela era em outro endereço, acabou fechando por causa da guerra e de outros problemas. E bem depois da guerra, acho que nos anos 50, 60, chegou outro sujeito lá e abriu em outro lugar com o mesmo nome, Shakespeare Company, não só com o mesmo nome, mas com o mesmo logo, né? E acabou que pegou, né? Meio que reviveu a magia da Shakespeare Company, da geração perdida. Então, pessoas do mundo todo que gostam de livros, que leram os livros do Hemingway, da Gertrude Stein, do James Joyce, do Scott Fitzgerald, né? Todos os livros dessa época tão prolífica, né? O pessoal sonha em conhecer a Shakespeare Company. Eu tive o privilégio de conhecer e resolvi colocar a foto no thumb aí no Book Haul do canal. Então, sem mais delongas, vamos para o Book Haul. Vou começar primeiro, não vou fazer a resenha dos livros, vou só falar rapidamente para conseguir mostrar todos, né? Então, esse é o livro que eu estou lendo atualmente, Os Demônios, do Dostoiévski, um grande clássico da literatura russa, extremamente premonitório, né? E já, logo vai ter a resenha no canal desse livro aqui, né? Então o livro que eu estou lendo no momento é esse aqui, né? Então fique ligado no canal, que já a gente vai ter resenha desse grande clássico da literatura russa. Então, continuando, eu topei no sebo com esse livro aqui, O Dançarino na Corda Bamba, do autor Victor Marchetti. Tradução Clarice Lispector. Clarice Lispector foi uma escritora célebre brasileira, mas ela complementava a renda fazendo traduções, né? Uma curiosidade, tradução da Clarice Lispector. E essa capa me chamou a atenção, né? Super anos 70, super Guerra Fria. Eu acabei não comprando esse livro,
mas fiquei com o nome do autor na cabeça e pesquisei. Esse livro estava por R$ 6 no sebo, cara. Quando eu fui pesquisar, eu descobri que o Victor Marchetti era um agente da CIA de carreira. Ele foi agente da CIA e, quando se aposentou, escreveu esse livro. E esse livro, pode dar um Google aí, Victor Marchetti, que você vai ver. Esse livro aqui, o título original era The Rope Dancer, né? O dançarino na corda bamba. E esse livro aqui era usado, era obrigatório para a formação dos agentes da KGB, porque ele mostrava vários, ele era muito, é uma ficção, mas é uma ficção feita por um cara que viveu isso aqui a vida toda, né? Então é uma ficção com muitos elementos autobiográficos, muitos elementos reais. Então, eu vi uma entrevista do ex-diretor da KGB aposentado dizendo que esse livro era obrigatório para a formação dos agentes da KGB. Então eu achei muito interessante, por R$ 6, então eu voltei lá, comprei. Eu fiquei alucinado por essa capa super Guerra Fria, com a fonte, com bem anos 70, né? E o livro esse livro aqui é do começo dos anos 70, essa edição, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu acho aqui. Parará. 1975 essa edição. Tá fazendo exatamente 50 anos agora, né? Então, eu me interessei, não li ainda, vou demorar para ler, porque tem muita coisa na frente, mas me interessei bastante, botei lá no sebo, comprei R$ 6. E eu faço questão de dizer isso, porque muita gente está numa situação financeira apertada, complicada, acha que tem que abrir mão da cultura, e de jeito nenhum, né? Cultura talvez seja o entretenimento, o lazer e a forma de engrandecimento e desenvolvimento pessoal mais acessível que exista, né? Então tu tem entretenimento, tu tem lazer, tu tem desenvolvimento pessoal, tu tem cultura e conhecimento, gastando muito pouco, se você souber onde procurar. E eu sei, eu sempre soube. Eu sempre gostei muito mais de sebo do que de livraria, para ser sincero. Então vamos lá, vamos para frente. Então, meu amigo Jorge esteve aqui em Fortaleza, deixou uns presentinhos aqui para mim. Esse livro fantástico do Ben McIntyre, né, historiador, The Siege, né, é o cerco, em uma edição original em inglês, capa dura, né, eu leio bem inglês, graças a Deus. E esse livro trata de um episódio célebre, se eu não me engano foi em 1982, de uns reféns que foram aprisionados na embaixada, né, lá em Londres. E naquela época as pessoas não tinham as opções de mídia que a gente tem hoje, celular, internet, Netflix. Então todo mundo era ligado na televisão e todo mundo assistia a mesma coisa na televisão, nos noticiários. Então a televisão londrina mostrou ao vivo a intervenção que a tropa de elite britânica, o SAS, fez para arrombar, os caras tudo vestidos de preto, mascarado, entraram para arrombar a embaixada e libertar, né? E acabou que o SAS saiu da esfera militar para entrar no imaginário pop da população do Reino Unido e, consequentemente, do mundo, né? O SS é famoso no mundo todo. E eu me recordo aqui de uma fábrica de brinquedos chamada Pelitoy, lendária, né? Britânica, que logo depois disso aqui lançou a linha de bonequinhos, todos vestidos de preto, né? Do SS. Naquela época os brinquedos não tinham as restrições que tem hoje, violência, não sei o quê. Então eles lançaram os bonequinhos da SAS, ou seja, depois desse episódio aqui, a SAS saiu da esfera militar e passou a fazer parte do imaginário pop também, né? Principalmente no Reino Unido. Então eu já tinha ouvido falar muito desse livro aqui, e o meu amigo George me deu de presente, e vai para a fila também, né? Em algum momento a gente vai resenhar esse livro aqui no canal Fantástico. Por coincidência, há muitos anos atrás, acho que uns 5 anos, o Jorge já tinha me dado um livro do mesmo autor, né? Ben McIntyre, esse aqui, Operation Mincemeat, uma operação de espionagem extremamente célebre, né? Tem um filme, Operation Mincemeat, né? Tem um filme no Netflix, eu assisti o filme, não cheguei a ler esse livro, mas assisti o filme. Isso aqui foi uma operação que os ingleses colocaram um cadáver, né? Cheio de documentos falsos, né? Indicando uma operação que para os nazistas acharem e enganar os nazistas, o que se chama no mundo militar de manobra diversionária, né? Então, eles encheram de documento um cadáver, jogaram numa corrente marítima, lá sabiam que ia ser encontrado pelos nazistas, e quando os nazistas encontraram, eles acharam que a operação ia acontecer da forma como estava sendo descrito nos documentos junto ao cadáver, né? E na realidade eles fizeram de outra forma completamente diferente. Os nazistas morderam a isca, e foi uma concepção brilhante dessa operação.
e tá toda nesse livro aqui do mesmo autor, e eu não li nenhum dos dois. São duas edições lindíssimas, né, de capa dura, né? Muito obrigado, meu amigão. E vão para a fila também. Em algum momento vão ser lidos e resenhados aqui no canal, né? Outro livro que eu ganhei do George, muito legal, é esse aqui. The Western, né? A edição em inglês. 4 novelas clássicas dos anos 40 e 50. Então são 4 novelas de faroeste, né, em inglês, compiladas nesse livro aqui de capa dura, uma edição lindíssima, né? Outro presente maravilhoso que eu ganhei. E sobre esse livro eu gostaria de dizer o seguinte, por que eu me identifiquei tanto com esse livro aqui? Quando eu tinha uns 12 para 13 anos, eu ganhei um livro, né? Maravilhoso, americano, de capa dura. Hoje em dia era comum você entrar na livraria e ver esses livros ilustrados, papel bom, capa dura e tal, mas na minha época não era. Esses livros tinham mais nos Estados Unidos. E esse livro era americano, eu ganhei, o nome do livro era The Best Cowboy Movies Ever Made, né? Os melhores filmes de cowboy já feitos. E tinha a lista lá e a explicação de cada um desses filmes que eram considerados no cânone dos filmes de faroeste. E eu, na época, mesmo com 13 anos, eu transformei esse livro numa espécie de bucket list. E saí assistindo cada um desses faroestes. Eu me lembro que eu assisti todos, né? E o livro, sendo um livro americano, ele era muito eclético. Ele incluía os spaghetti western, né? Os faroestes americanos, né? Todos lá do Sérgio Leone. Né? Então era um livro muito legal mesmo, uma lista extremamente confiável. E dessas 4 novelas, eu me lembro de 2 que foram transformadas em filme, The Searchers e Shane. Então, assim, de todos esses faroestes que eu assisti, os que eu mais gostei na época foram os do John Wayne, do Duke, né? E os do John Wayne, dentro dos faroestes do John Wayne, o que eu mais gostei foi esse aqui, The Searchers, Rastros de Ódio, né? Um filme que me marcou demais, um filme fantástico, eu faço questão de ter na minha coleção de DVD, que eu tô louco pra assistir de novo, né? Que eu ando muito ocupado, mas, pô, tenho vontade de convidar um amigo qualquer dia, cara, vamos assistir Rastro de Ódio. Então, assim, naquela época, esse filme todo passava na Globo, no Corujão, aí então eu ficava até tarde, gravava em fita de VHS e tal. E esse filme aqui foi o melhor filme de John Wayne, na minha opinião, Rastro de Ódio. Um filme fantástico, foi muito boicotado, porque é considerado erroneamente um filme racista, né? Mas, embora existisse ódio entre as partes, eu acho que não era um ódio racial, era devido aos acontecimentos do filme, né? Uma moça é sequestrada por os índios, né? E o tio dela sai atrás. Os índios matam a família e sequestram a moça. E o tio dela sai atrás para tentar recuperá-la, né? Tentar libertá-la, né? E essa busca dura muitos anos. Por isso que The Searchers, os perseguidores, né? Foi traduzido como Rastros de Ódio. Mas eu acredito que esse filme vai voltar a ser celebrado como era antes, né? Porque a cultura woke está num momento muito ruim nos Estados Unidos, está encontrando muita resistência, né? Como eu disse no vídeo passado. Então vou te dar um exemplo. Tinha um time célebre de futebol americano dos Estados Unidos chamado The Redskins, os Pele Vermelhas, que o símbolo era um índio, né? E as pressões da imprensa, dos wokes americanos, ele precisou mudar o nome, tirar o índio do logotipo, e o time de futebol americano lá de Washington passou a se chamar os Commanders, os comandantes, né? O problema é que quando eles fizeram isso, os próprios nativos americanos protestaram. A família do chefe índio, os descendentes do chefe índio, que inspiraram o nome do time, eles mesmos protestaram, porque é absurdo, a gente gostava, a gente adorava, por que vocês fizeram isso? Então tudo indica que esse time de futebol americano de Washington vai voltar a se chamar The Redskins, vai voltar a ter o índio como símbolo, né? Porque os próprios índios gostavam, né? Apesar do que os políticos de esquerda diziam. E filmes como esse vão voltar a ser celebrados, né? É o meu palpite, né? Então, assim, é um dos maiores filmes, fotografia do John Ford, lindíssima, fantástica. Esse filme é bom de várias formas diferentes, não poderia deixar de recomendar mais. E tem aqui a novela da qual foi inspirado o filme. E essa aqui eu vou ler com certeza. Me lembro de Shane também, virou um filme com Alan Ladd, se eu não me engano, bem antigo, né? Os outros eu realmente não lembro se viraram o filme. Warlock e The Oxbow Incident. Não lembro. Não lembro se viraram o filme. Se viraram, acho que não estava naquela lista dos melhores, não, que eu saio assistindo de um por um. Então, amei também isso aqui, esse presente. E vou começar a ler pelo The Searchers. Mas a fila tá grande. Tem que. A fila tá grande, vai demorar um pouco, né? Vai demorar um pouco. E pronto. E fora isso, só daqui para frente, só quadrinhos, né? Só quadrinhos. E eu tenho muito cuidado
eu escolho com muito critério as ficções que eu vou ler, né? Até porque eu ando muito ocupado, né? E o tempo que você leva para ler livro, que você mobiliza para ler um livro, o livro tem que valer a pena. Logicamente, isso é uma questão muito relativa, mas para mim eu prefiro ler livro de história. E quando eu vou ler ficção, normalmente eu escolho um grande clássico, né? Um clássico que eu ainda não tenho lido, dou preferência aos clássicos, né? Aí vem aquela pergunta: você acha errado você ler casualmente e tal? Não, não acho de jeito nenhum. Leia o que você quiser, é sempre válido o exercício da abstração na leitura, né? Só que no meu caso específico, a minha leitura casual já é os quadrinhos, né? Então, por mais que tenham grandes obras literárias disponíveis no formato de quadrinhos, né? Tem quadrinhos que se equiparam aos melhores livros já escritos, com certeza tem. De uma forma geral, o quadrinho tem uma absorção muito mais fácil, é muito mais leve, né? Então, assim, a minha leitura casual já é o quadrinho. Então, quando eu vou ler livro, eu priorizo história e ficção só quando é uma ficção e os clássicos da literatura, né? E nisso aí eu porra, odeio pra caramba, já li vários clássicos, né? Não é à toa que tem muita resenha no canal aí. As resenhas que tem não dá 10% do que eu já li, mas pelo menos alguma coisa eu já percorri, né? Não me considero um especialista em literatura, mas com essa história de priorizar os clássicos, eu acabei lendo muita coisa relevante, né? Digamos assim. Então, indo para os quadrinhos, esse aqui eu estava querendo ler há muito tempo. Frank Miller's Ronin Rising, em formato mangá, a continuação de Ronin. Eu tenho resenha no canal. Ronin é uma obra-prima do Frank Miller. Eu tenho o Ronin original da editora Abril, foi lançado em 88, minissérie de luxo. Tenho também a edição capa dura da Panini e falei do Ronin num vídeo sobre inteligência artificial, uma história em quadrinho que, para mim, está envelhecendo muito bem e está caminhando para ser a maior obra do Frank Miller, na minha opinião. Desculpa. E aqui a continuação em formato mangá. Eu acho que a arte não é do Frank Miller, mas a história é. E eu não li ainda, mas só de folhear você já vê que é uma coisa fantástica. Esse aqui não vai demorar para ser lido. Eu vou só terminar de ler umas duas histórias em quadrinho que eu estou lendo aqui e vou botar isso aqui na frente. Vai ser o meu quadrinho prioridade e vai ter resenha no canal a continuação do Ronin, né? O Ronin do Frank Miller é uma obra de quadrinhos imperdível. Então, isso aqui eu comprei numa banca mágica, The Preacher, né, da Brainstorm Editora, uma revista bem antiga. As primeiras histórias do The Preacher, do Garth Ennis, do selo Vertigo, da DC Comics, né? Um quadrinho muito bacana, né? Eu tenho obras do Garth Ennis que eu prefiro, né? Principalmente as históricas, né? Da fase mais recente dele. Mas essa aqui foi onde ele fez o nome dele praticamente, né? Então, selo Vertigo da DC, ele faz parte daqueles artistas britânicos. Se eu não me engano, ele é irlandês, mas faz parte daquela leva de artistas britânicos puxado pela DC nos anos 80, que eu já cansei de falar deles aqui nas resenhas de quadrinho, né? Eu adoro todos eles, né? E o que falta eu ler, eu sempre procuro. Esse aqui, o Preacher, eu nunca tinha lido, comecei a ler. Também vi por um preço excelente, uma branca mágica, e comprei. Aqui teve uma feirinha no shopping perto onde eu trabalho, uma feirinha de livros, né? Eu cheguei lá, impossível encontrar alguma coisa interessante aqui, que eram livros assim muito. Mas assim, eu tenho a alma de explorador e eu fui explorando devagarinho todas as prateleiras lá e tal. E encontrei escondido graphics novos da Eagle Moss Editora. Essa coleção da Eagle Moss da DC, ela é célebre já, né? Não é da minha época, a maioria dessas histórias eu li na época que saiu e tal. Mas são edições maravilhosas, capa dura. E eu comprei duas. Comprei de dois personagens clássicos da Era de Ouro, da DC. O Homem Borracha, do Jack Cole, um personagem extremamente resiliente. Sobreviveu a várias editoras que faliram e foi incorporado pela DC. Eu sempre fui louco por esse personagem aqui. Uma pegada mais cômica, né? E o seu autor, Jack Cole, inclusive cometeu suicídio, né? Infelizmente. Mas deixou um legado para sempre. Deixou a sua marca no mundo da cultura pop. E aqui o Gavião Negro, né? Eu fiz uma resenha da obra, uma das obras de quadrinho mais fantásticas de todos os tempos, né? O Gavião Negro de Timothy Truman, tem resenha no canal, na playlist Quadrinhos. Eu vi essa aqui e comprei. Eu não acompanhei o Gavião Negro depois da crise das Infinitas Terras.
E gostei, já li, essa aqui eu já li, gostei, não é nada excepcional, mas é legal, é bacana, muito bacana para ler depois da sua sessão de leitura. Você lê o livro, cansa um pouquinho, pega um quadrinho desse, porra, combina muito bem, não é nada excepcional, mas eu gostei, e essas edições são maravilhosas, né? Eu já tinha algumas e adquiri mais essas duas, né? Então, o que mais aqui? Aqui do Garth Ennis, o mesmo que fez The Preacher para DC, uma história em quadrinho de aviação da Segunda Guerra Mundial. Quem me conhece sabe que eu sou alucinado por histórias em quadrinho de aviação da Segunda Guerra Mundial, até porque elas são extremamente raras, né? Tem um vídeo meu aí, Top 10 quadrinhos de todos os tempos, que eu coloquei por minha conta e risco, o quadrinho Aces High, né, uma compilação de quadrinhos britânicos da época da guerra, em que eles mostravam as máquinas, né? Isso a aviação na Segunda Guerra é eletrizante, né? Hoje a aviação está muito automatizada, daqui a pouco inteligência artificial que vai dominar os aviões, né? Pilotar os aviões. Mas nessa época aqui, os caras que subiam nessas máquinas para brigar lá em cima de metralhadora, meu Deus do céu, é o cúmulo da macheza, viu? O cara podia morrer de 300 formas diferentes. E tá muito bem retratado aqui, ainda não li, do Garth Ennis, mas eu tinha uma história em quadrinho da Segunda Guerra do Garth Ennis, de uma sniper soviética que eu amei de paixão. Tá na casa do amigo meu, vou até pegar para fazer uma resenha. O que é que vocês acham da gente fazer o vídeo 10 HQs da Segunda Guerra Mundial? Vou fazer esse vídeo, eu aguarde aí que eu vou fazer esse vídeo já no canal. Eu devo ter aqui 10, se eu não tiver 10 eu tenho perto de 10, porque é raro, né? HQ da Segunda Guerra Mundial não é tão fácil. Mas esse vídeo vai sair. E aqui, outra coisa que eu gosto muito, né? The Last Ronin, o último Ronin. Mas não tem nada a ver com o Ronin do Frank Miller, né? Aqui são as tartarugas ninjas, né? Que é o contrário do que muita gente pensa, elas não nasceram como personagens infantis, né? Apesar dos anos 80 elas terem virado cartoon, elas foram inspiradas no Demolidor do Frank Miller, né? E as primeiras histórias eram histórias bem assustadoras, né? Elas estavam mais para monstros do que para personagens infantis, né? Então aqui os próprios criadores, Kevin Eastman e Peter Laird, criaram essa história aqui. Ronin é um termo japonês que significa o samurai sem senhor, o samurai desgarrado. É uma mistura, Ronin significa uma mistura de samurai e vagabundo, sem direção, completamente desgarrado, tá entendendo? Então a figura do Ronin é uma figura fascinante que interessou não só a literatura, como o cinema, como é uma fonte excelente de arte, né, de uma forma geral. Então a gente tem filmes, a gente tem quadrinhos, a gente tem livros falando dos Ronin, né? O próprio Musashi, o samurai mais célebre da história, era um Ronin de certa forma, né? Então aqui é um quadrinho que eu também estou louco para ler, né? E tá tudo aqui na fila, né? E é isso. Então, gostaria muito de saber as suas preferências, deixem aí nos comentários qual resenha a gente deve fazer primeiro. Os comentários influem muito na ordem do canal, né? Isso aqui não é um canal que eu não estou ensinando nada a ninguém. Isso aqui é um canal de troca, eu compartilho minhas experiências e os inscritos compartilham as deles. Eu já aprendi muita coisa aqui no canal, então eu adoro quando vocês comentam. Aí, tá, 2 resenhas atrás eu fiz uma resenha de um livro do Orlando Figes, que eu me interessei por ler, porque uma inscrita chamada Fabiana sempre falava dele, né? Então, assim, os comentários de vocês meio que direcionam o canal. Então, eu adoraria saber qual desses títulos vocês se interessaram mais, ou se vocês preferem que eu faça a resenha de outro livro, qual a ordem das resenhas, etc, etc, né? Tem o Aldo Quaresma também, que está sempre comentando, elogiando o canal. Então, dê suas impressões, Aldo, qual foi que você gostou mais, que a gente vai fazendo a ordem das resenhas de acordo também com as preferências de vocês, né? Então, assim, estou terminando de ler Os Demônios agora, uma leitura que não pode ser rápida, porque o livro requer muita atenção, né? O Dostoiévski, esses romances mais densos, Dostoiévski, maiores, né? Como Crime e Castigo, como Os Demônios, eles requerem muita atenção, você tem que ter muita calma. Senão você perde, é muito fácil você se perder, né? A construção narrativa não era o forte do Dostoiévski, né? Infelizmente, ele tinha outras qualidades. Então são livros até um pouco cansativos, digamos assim, né?
Mas eu não vou adiantar muito não, deixa para a resenha eu vou dar. Eu já tenho algumas impressões, mas prefiro passá-las com mais cuidado para quando a gente fazer a resenha que deve estar para sair. E é isso, pessoal. Muito obrigado, viu? Um grande abraço para vocês, excelente semana. E fique ligado no canal que já já vem outras resenhas muito bacanas. Estamos preparando aí 2 resenhas de listinhas também. Listinha não, listinha tá meio pejorativo, né? Seleções literárias, né? Então vai ter aí uns resenhas de seleções literárias, depois a resenha de Os Demônios, tá bom? Pois um grande abraço, excelente semana para vocês.